bom com vocês? O meu nome é Evelyn, tá começando mais um vídeo aqui nessa bagaça, menina. No vídeo de hoje eu vou abordar dois temas: como esfumar e como combinar as cores. Amiga, eu aprendi esses dois negócios na força do ódio. Eu não tenho curso, então aprendi assim, amiga, no ódio, entendeu? Ou vai ou vai. É assim, várias vezes eu me estressei, então eu tive que aprender bastante coisa assim na força do ódio, tá? Então você não vai precisar passar por isso, amiga. Olha que coisa maravilhosa. Hoje eu vou te dar uns macetes legal. Então senta a bundinha aí. Se você gostar desse vídeo, já sabe, né? Deixa bastante o seu like, me segue no Instagram, se inscreve no meu canal pra não perder nenhum vídeo, né, amiga? Que é isso? Não é pra perder vídeo aqui, não. Primeira coisa que vocês têm que saber, gente, é o seguinte: eu não sou maquiadora profissional e eu não tenho curso. Então não adianta você falar, você tá explicando errado. Ah, isso aqui não tá... Sim, deve estar errado mesmo, mas eu vou contar minha experiência pra vocês, tá? Não tô falando que é o certo, porque não existe verdade absoluta. Você faz o que você achar melhor, né? Como eu não tenho curso, eu aprendi, amiga, na experiência, na prática, e não é nada teórico, não vou explicar nada difícil, porque eu também não sei falar tão difícil, vocês podem ver pelo jeito que eu falo, né? Eu tento falar difícil, já erro a palavra, já passo vergonha, então eu nem tento mais. Então, bora lá! A primeira coisa que você tem que saber é sobre os pincéis de esfumar. Amiga, tem diferença e eu aprendi, amiga, depois de comprar muitos, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês o Express. Eu acho que vai dar pra mostrar, gente. Esses daqui são todos os meus pincéis de esfumar. E a diferença são tamanhos e marcas e também as cerdas, né? Mas as cerdas eu também não sei muita coisa não, amiga. Eu sei se o básico do básico. Mas é basicamente isso aqui, ó. E hoje eu vou explicar pra vocês qual que é a diferença, qual que é o resultado que ele te dá e qual eu gosto mais, tá bom? Os pincéis de esfumar, nos meus tutoriais, eu separo por tamanho, não é nem marca, tamanho. Grande, médio, pequeno. Cada um desses três aqui, eles dão um efeito diferente. O grande dá um efeito diferente do médio, que dá um efeito diferente do pequeno. A diferença é, quanto maior o pincel, maior as cerdas, mais esfumado ele vai ficar, maior o esfumado fica. Quanto menor o pincel, mais marcado ele fica, porque ele é mais preciso, entendeu? Entendendo isso, amiga, já ajuda bastante. Um dos pincéis que eu não gostei de comprar, inclusive que eu não uso, são os pincéis muito grandes. Então esse daqui, ele é maior ainda do que eu geralmente uso. Então esses pincéis aqui eu acabo usando como iluminador, ou raramente usando pra fazer o fundo da maquiagem, que eu já vou explicar pra vocês. Um dos problemas das cerdas muito gordinha, muito grande, é que quem tem um espaço de pálpebra muito pequeno não consegue trabalhar com ele, porque ele ocupa muito espaço, olha aqui. Então assim, isso aqui é legal porque o esfumado vai ficar, tipo, maior, não vai ficar tão marcado, só que ele vai ficar muito, muito grande, entendeu? Então você tem que saber usar. Então basicamente, esses muito grandes aqui, eu não uso. Então eu uso um tamanho menor. Grande demais, pra mim não é legal, tá? Mas pra você, amiga, se você quiser comprar, cada um faz o que quiser com o dinheiro. Mas eu tô falando sobre a minha experiência, tá? Então agora eu vou mostrar o que eu geralmente uso. Esses aqui, eles são considerados grandes, mas ele também não é tanto, ó. Deixa eu colocar aqui pra vocês sentirem a diferença. Olha aqui. Ó, vocês conseguem ver? Então assim, esse daqui que eu falei que era muito grande, que eu não uso, ele é muito, muito grande. Então ela acaba ocupando um espaço muito grande na minha pálpebra. Olha aqui a diferença. Entendeu? Então assim, esses daqui, eles são um pouco melhor. Desses daqui, que eu considero grande, que eles são cerdas maiores, como vocês podem ver, ó, ele é bem cheinho. Eu uso dois, tá? Que eu vou falar que são esses dois aqui, ó, da Macrylan. Eu vou colocar o nome na tela com a numeração. Por que que eu uso eles? Tem um outro aqui que é um pontudo, que também é grande, eu quase não uso ele, é esse aqui da Macrylan. Ele não tem mais numeração. Por que que eu não uso ele? Ele é um pincel bem legal, só que como ele é grande e ele tem uma ponta, ele acaba deixando um pouco mais preciso por causa da ponta. E na hora de esfumar, quando eu uso o pincel grande, eu não quero que fica marcado. Então ele tende a marcar um pouquinho quando tem essa pontinha. Tá vendo que esses daqui, eles têm ele é redondinho na ponta? Tá vendo? Então isso aqui faz com que não marque e deixe o esfumado mais bonito, sabe? Geralmente eu uso para fazer o fundo da maquiagem. Então, por exemplo, eu vou usar uma cor rosa. Aí eu começo com rosa, né? E aí eu venho espalhando em toda a minha pálpebra aqui, ó, em movimentos circulares e esfumando. Vocês estão vendo que ele é bem grandão? Então ele fica um esfumado bem grande e ele fica bem bonito. Então eu gosto bastante por conta disso. O A35 da Macrylan, ele não é tão cheio
quanto o B913 da Macrylan, que é esse aqui. Mas isso não muda muita coisa pra mim, tá? Geralmente eu uso bastante esse aqui, eu uso bem mais que o outro, esse aqui que é o da Macrylan B913. Então assim, por que eu uso ele? Eu sempre começo com um pincel gordinho e aí depois eu vou mudando conforme eu vou querendo marcar ou não a maquiagem, tá? Então basicamente eu venho com o pincel aqui, ó, aplico a sombra, ó. E aí eu venho com movimentos circulares. Vocês podem ver que ele não deixa marcar, porque como ele é um pincel grande, ele tem as cerdas mais cheias, ele não marca a sombra, ó. Uma outra coisa que faz diferença também, gente, é na hora de segurar o pincel. Se você segura o pincel assim, como se estivesse escrevendo, a tendência é que ele marque mais, tá? Ele vai deixar um pouco mais marcado. Mas quando você pega e segura o pincel assim, é muito raro ele marcar, tá? O seu esfumado vai ficar maior e mais bonito, não vai ficar aquele esfumado marcado. Agora eu venho com os pincéis médios e assim, gente, o que acontece? Como que eu sei diferenciar? Ó, eu sempre pego esse aqui, ó, que é o B913 da Macrylan, tá vendo que ele é bem grande? E aí eu meio que olho, tá vendo que ele é bem pequenininho? Então assim, pra mim esse aqui é médio porque tem pincéis menores ainda que esse aqui. Então esse aqui pra mim é médio. Então esses são os pincéis médio, olha a diferença, tá vendo? Eles são um pouco mais fechadinho. Desses daqui, eu sempre uso mais esse daqui, que eu vou colocar o nome na tela pra vocês. Ele é o da Macrylan B911. E qual que é a diferença entre o grande pro médio? Gente, o médio, ele deixa um esfumado mais marcado, mas também não tanto quanto o pequeno. Por exemplo, eu vou pegar aqui a sombra pra vocês sentirem a diferença. Eu vou depositar aqui, ó, do ladinho pra vocês verem. E olha aqui, ó. Primeiro eu deposito, depois eu venho com movimentos circulares. Esse aqui é muito legal pra quem quer marcar o côncavo ou quer fazer um degradê de cores, depositar cores, sabe? Olha aqui. Ó, vocês podem ver que esse aqui ele tende a ficar um pouco mais marcado. Olha aqui. Tá vendo que ele ficou mais redondinho aqui? Então assim, ele tende a marcar um pouco mais o pincel médio. Ele deixa mais marcado, mas também não tanto. Ele é bem parecido com o pincel grande, só que ele deixa pouca coisa mais marcado. Isso é legal para fazer o degradê de cores. Inclusive, se você não puder comprar o pincel grande, você pode trocar ele pelo médio. Porém, você vai gastar mais tempo esfumando ele. Não que ele não vai esfumar, só que ele vai deixar um pouco mais marcado do que o pincel grande, tá? Como vocês podem ver, esse aqui foi o pincel grande, é o B913 da Macrylan. E esse aqui é o pincel médio, que é o B911 da Macrylan. Então essa é a diferença. O grande, ele tende a não marcar, ele deixa o esfumado mais bonito. Só que o médio, ele deixa o esfumado, só que ele deixa com um aspecto mais marcado. Olha a diferença. Vocês conseguem ver? Agora, o pincel pequeno é o menor de todos. Então vou colocar aqui, ó, pra vocês verem. O médio, o pequeno e o grande. Ó, pequeno, médio e grande. Esse aqui é o da Make One, o Gold 04. E assim, por que você usa ele? Pra deixar marcado mesmo. Como eu falei pra vocês, quanto menor o pincel, mais preciso, mais marcado o seu esfumado vai ficar. Então, por exemplo, eu quero marcar mais o meu côncavo, eu quero que ele fique mais marcado. Eu venho com um pincel menor, passando com movimentos de vai e vem no meu côncavo, tá? Então, ó, ele deixa... Peraí de colocar mais sombra aqui. Então aqui eu aplico a cor e aí eu venho com movimentos circulares. Mesmo circulando ele tende a deixar um aspecto mais marcado, ó. Eu não sei se vai dar pra ver, mas ele ficou bem mais forte que as outras cores. Então ele faz um degradê. Aqui ele não tá tão marcado, aqui ele fica um pouco e o último fica muito marcado. Então geralmente é pra aplicar uma sombra preta no finalzinho do olho ou marcar um pouco mais o meu côncavo pra aparecer um pouco mais. Sabe quando você quer fazer aquele... Eu sempre falo cuticrade, porque eu nunca sei falar. E aí você quer marcar o seu côncavo pra na hora de você fazer aquele recorte, ele ficar com um negócio, um fundo bonito. Pois é, isso aqui ajuda bastante. Aqui, ó, eu dei um zoom pra vocês verem. Então, esse aqui é o pequeno, o médio e o grande. A diferença é, quanto maior o pincel, mais esfumado ele fica. Quanto menor, menos esfumado ele fica. Ele vai ficar mais marcado. E essa é a minha diferença.
O pequeno, ele deixa mais preciso, mais marcado o seu esfumado. O médio, ele deixa mais marcado, mas não tanto. O grande, ele não deixa tão marcado, mas isso depende da sua mão, né? Se você pesar um pouco na mão, realmente vai marcar. Mas como eu falei pra vocês, sempre segurando o pincel, né, bem no finalzinho do cabo, que aí o seu esfumado não vai ficar tão marcado. Enfim, de todos os pincéis que eu tenho, eu te recomendo 3, que eu vou deixar o nome aqui na tela, que eu considero como grande, médio e pequeno na hora da maquiagem. Que como eu falei pra vocês, quanto maior as cerdas, mais gordinho ele é, mais esfumado vai ficar. Quanto menor, mais preciso ele é, então mais marcado vai ficar. Mas isso também depende da sua mão. Se você pressiona muito contra os olhos, tende a marcar mais. Então você pega o pincel grande e faz isso aqui, ó, quase enfia dentro dos olhos, ele vai marcar mesmo. Mas se você segura ele aqui e vem com uns movimentos mais leve, mais sutil, ele tende a deixar o esfumado maior e mais bonito. Na hora de esfumar, eu sempre uso 2 movimentos. O de vai e vem, que é esse movimento aqui, ó, de vai e vem, e o movimento circular, que é o movimento tipo fazendo bolinha, sabe? Você vai fazendo bolinha, esses são os 2 movimentos que eu geralmente uso. Entendendo sobre os pincéis, agora vamos para as cores. Como combinar as cores? Então, com minha experiência, geralmente eu combino cores quentes com cores quentes e cores frias com cores frias, tá? Mas o que é cores frias e cores quentes? Cores quentes seria calor, tudo que é tipo assim, sol, só lembra do sol. Sol, fogo, basicamente é isso. Então é amarelo, laranja, vermelho, esses tons, sabe? Já as cores frias é o oposto, seria mar, vento, deixa eu ver o que mais. Gelo, mar, já falei mar? Essas cores, então basicamente a fria é tudo que é azul, deixa eu ver, verde, essas são as cores frias. É claro que você pode combinar verde com amarelo, que vai dar super certo, elas batem. Então tem algumas cores que você pode misturar que dá um efeito legal. Mas quando se trata de cores frias versus cores quentes, para quem tá começando, o legal é sempre dar uma respeitadinha, evitar de fazer mistureba demais, porque senão não fica legal. Então, por exemplo, você quer fazer maquiagem azul, então sempre use subtons de azul. Eu vinha com azul, um azul claro, um azul escuro e um azul bem escuro para marcar o meu côncavo para finalizar. Era basicamente isso. Então assim, pra quem tá começando, não tenta misturar muitas cores, tenta ir ali mais pertinho possível. Ai, mas Evelyn, eu não sei usar. Tem uma tabela que chama círculo cromático. Se você dar uma pesquisadinha, você vai aprender um pouco mais. Você pode seguir a tabela. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. E esse aqui é o círculo cromático e basicamente aqui tem todas as cores. Então aqui tem as cores quentes e aqui tem as cores frias, tá vendo? Então são basicamente isso aqui. E aqui na tabelinha você pode seguir. Então aqui ó, tem vários tons de vermelho, ó, laranja, amarelo, entendeu? Então você pode combinar entre esses tons aqui, que vai dar super certo. Quando você aprende isso, depois você começa a se arriscar a misturar essas duas cores. Experiência própria, porque quando eu aprendi a lidar com as duas cores, tipo, a usar tons parecidos, aí eu fico muito enjoativo, aí eu comecei a misturar as cores e assim, você fica um pouco mais apta, um pouco mais esperta qual misturar. Quando eu uso subtons das cores, eu geralmente uso cores mais claras com cores escuras pra ficar um degradê legal. Nunca só cores escuras, porque senão não fica legal. Eu acho que deu pra entender, mas eu vou fazer uma maquiagem aqui com vocês, aí eu vou explicando e aí eu vou mostrando como eu geralmente faço, tá bom? Eu vou fazer minha sobrancelha e agora eu volto pra gente começar e eu te ensinar na prática como é fazer isso. Colocar essa questão do esfumado e a combinação de cores. Como que é isso? Porque falar é fácil, difícil é fazer. Já fiz a minha sobrancelha, desse lado aqui eu já coloquei, esse lado não. Eu sempre coloco o quê? Um pouquinho da base que eu uso pra delimitar minha sobrancelha, pra ajudar na fixação da sombra, tá? Então eu venho aqui, ó, pego um pouquinho de base. Essa aqui é da Tracta, de alta cobertura, a 01. Então eu venho aqui, ó, menina, aplico um montão e aí eu venho com a esponjinha dando batidinhas pra espalhar. Isso aqui faz com que a sombra pigmente melhor. Sabe aquela sombra ruinzinha que não pigmenta tanto? Faz o teste, amiga. Coloca a base antes de aplicar ela, que
Assim, não vai ficar 1000%, mas já dá uma ajudinha, né? Feito isso, agora uma das outras coisas que eu faço bastante pra ajudar também na fixação é usar o batom como fundo. Então assim, eu pego um batom claro, não pode ser escuro, tá, gente? Não pode ser tão escuro, tem que ser um batom claro, que eu vou fazer como fundo. O que é o fundo? Eu escolhi como cor, a cor que eu vou usar é uma das cores que eu mais gosto, que eu mais uso, que são as cores quentes. Geralmente eu faço muita maquiagem amarelo, laranja, rosa, então eu vou fazer mais ou menos nesse patamar. E a cor escolhida é o rosa, uma das cores que eu gosto bastante, porque eu sinto que combina bastante. Você pode pegar esse mesmo princípio que eu estou ensinando pra fazer a maquiagem e usar outras cores, sabe? Então assim, eu vou usar tons de rosa, mas você pode pegar tons de azul, tons de verde, do que você achar melhor. Batom, gente, eu aplico na minha pálpebra. Com o dedo mesmo, né, eu venho dando batidinhas. Então eu aplico aqui, ó, e eu venho dando batidinhas pra ir espalhando esse batom, tá? Aplicado o batom, vocês podem ver que ele já deu uma leve esfumadinha. Agora eu vou vir com uma cor parecida com que essa que eu coloquei aqui da cor do batom. Lembrando vocês, como essa cor é uma cor de fundo, que seria a cor mais clara, não pode ser tão escuro. Agora eu vou vir com um dos pincéis, aqueles 3 pincéis que eu recomendei pra vocês. O primeiro é o pincel grande. Por que eu vou usar ele? Porque ele deixa o esfumado maior, mais bonito, sabe? Não fica tão marcado. Vou colocar o nome dele aqui na tela. Ele é o B913 da Macrylan. Então aqui, ó, eu venho com o pincel, primeiro eu dou batidinhas, né? Pra depositar a sombra. Aqui, ó, dou batidinhas. Lembrando, sempre seguro o pincel mais longe dessa parte aqui pra ficar bonito e esfumado, não ficar marcado, tá? Então eu venho, deposito o produto. Depositado, eu venho esfumando. Essa parte é muito simples, é só você vir com movimentos de bolinha, movimentos circulares, né? Pra você ir esfumando essa corzinha que você colocou. Dos dois lados, olha como ficou, ele fica com um esfumado bem grande, nada marcado. Agora eu vou trocar de cor e como eu falei pra vocês, nessa parte sempre pega cores parecidas, subtons de cores, né? Então basicamente eu estou com rosa clarinho, agora eu vou pegar um rosa um pouco mais escuro e eu vou marcar o meu côncavo. Então ó, esse é o rosa. Esse é o rosa que eu usei e agora eu vou usar esse rosa aqui que é um rosa um pouco mais escuro. Eu poderia também usar esse rosa aqui, mas ele é um pouco mais clarinho, tá vendo? Ele é pouca coisa mais escuro, então não vai mudar muito. Então eu vou usar esse aqui que ele é bem escurão. E pra marcar o meu côncavo, como eu falei pra vocês, tem que ser um pincel mais preciso. Só que eu quero marcar não tanto, então nessa hora eu uso o pincel médio. E aí eu vou aplicando aqui, ó. Primeiro eu aplico aqui no finalzinho dos olhos, assim, e aí eu venho com movimentos de vai e vem marcando o meu côncavo, ó. Como esse pincel, ele é um pincel de esfumar um pouco mais preciso, ele vai marcar, mas ele não vai marcar tanto, olha isso, tá vendo? Tá bem marcado, mas não tá tão marcado. E aí eu venho com movimentos de vai e vem. Aplicado, né, marcado o meu côncavo, agora eu vou esfumar esse aqui. Como que eu esfumo? Seguro bastante o pincel aqui, ó, e eu venho com movimentos circulares em cima de onde eu apliquei, ó. Pra esfumar, sempre com a mão bem leve, né? Pra não marcar. Olha como já vai criando um formato. Como vocês podem ver, tá bem marcado o meu côncavo, mas também não tá tanto. Então esse efeito que o pincel dá na maquiagem. Mas Evelyn, eu sinto que ainda tá bem marcado. Então você volta com um pincel maior, pega um pouquinho da sombra mais clara, lembra da sombra mais clara? Essa daqui. E aplico aqui em cima com movimentos circulares, tá? Então assim, sempre com a mão bem leve, porque senão não vai ficar legal.
Então aí você vem com movimentos circulares, segurando na ponta do pincel, para tirar um pouco da marcação e ficar tipo um degradê mais bonito. Como eu tenho o olho caído, eu sempre dou uma erguidinha no olhar, então eu venho com uma sombra um pouco mais escura. E a sombra mais escura é essa daqui, ó. Tá vendo? Essa daqui. Então eu usei essa, olha como elas são bem parecidas. Usei essa, depois essa e agora eu vou usar essa. Como eu quero que a maquiagem fique um pouco mais marcada, então o que eu vou precisar? De um pincel mais preciso, então um pincel menor. Então agora eu vou vir com um pincel pequeno. Esse aqui é o da Make One Gold 04. Então eu usei o grande, o médio e o pequeno numa só maquiagem. Então aqui eu vou vir com a sombra e eu vou marcar, que nem eu fiz com esse rosa um pouco mais forte, lembra dele? Vou fazer quase a mesma coisa. Então venho aqui, ó, deposito a cor mais escurinha no cantinho do olho, ó. Deposito, deposito, deposito e venho puxando pro meu côncavo, ó. Sempre movimentos de vai e vem. Depositei, tá vendo que ficou um pouco mais marcado. Vou vir com movimentos circulares, ó, bem, com a mão bem leve, porque se você pesar muito vai ficar bem marcado. A gente não quer isso, né? Então, ó, só fazer isso aqui. Olha como já deu uma diferença. Olha a diferença. E esse pincel, como ele é pequenininho, ele fica mais preciso, então não cresce tanto, ele fica numa proporção onde eu quero colocar, ele vai ficar, entendeu? Feito isso, olha como ficou bonito, gente, dá outra diferença. Se você sentir que ficou bem marcado, você pode voltar com um pincel médio ou grande para dar uma leve esfumadinha, por exemplo, só uma passadinha de mão assim, ó, com movimentos circulares, para dar uma leve espalhadinha. Às vezes você acha que tá um pouco marcado, e aí você vem com um pincel maior. Sempre com um pincel maior, porque ele faz o quê? Ele aumenta o esfumado, não deixa ficar marcado, tá? E lembrando, não aperta, não faz isso aqui não, ó. Vem assim, ó, com movimentos circulares bem devagarzinho. Agora eu vou vir com o meu gatinho, mas, como eu falei pra vocês, eu fazia muito essa maquiagem no início, quando eu tava aprendendo. Então não fazia aquele gatinho puxado, não. Eu fazia ele até aqui e aí eu esfumava. Vou aplicar com o pincel chanfrado e com o delineador em gel da Miss Lari, tá? Então vou colocar rapidinho aí. Mas é basicamente aqui até aqui, não vou puxar. E eu sempre começo fininho e vou engrossando até o final aqui. Nessa parte aqui eu esfumo com a sombra preta. A sombra preta, cinza, branco são cores neutras, então elas combinam com azul, com rosa, com todas as cores, mesmo sendo cores quentes e cores frias, as duas combinam. Então agora eu vou vir com a sombra preta e o pincel pequeno, tá? Pincel pequeno, porque ele é mais preciso, então o esfumado não vai ficar tão grande. E aí eu vou depositar aqui no finalzinho do meu delineado para dar uma leve esfumadinha, para meio que dar uma sumidinha nele, sabe? De baixo aqui dos olhos eu vou dar uma aplicadinha pra meio que emendar, tá? Mas assim, bem aqui, ó, bem rente aos meus cílios. Pra finalizar, vou usar esse lápis branco aqui da Tango, só pra dar uma... tipo, meu olho ficar maior, sabe? Dar esse aspecto. Mais nessa make, eu vou pegar essa sombra aqui em glitter, sabe? Sombra líquida. E eu vou aplicar aqui, ó, no cantinho. Sabe onde sai lágrima? Aqui. Só pra dar uma leve iluminada mesmo, tá, gente? Você pode aplicar também iluminador, se você quiser. Eu vou aplicar esse aqui porque ele é bem bonito, ó.
gente, o olho tá pronto, é esse olho aqui. Agora você pode colocar os cílios, pode colocar bastante rímel, fazer aquela preparação de pele que já vai dar uma diferença imensa. Então agorinha eu volto, gente, pra mostrar o resultado final pra vocês com os cílios, com a pele pronta, tá bom? Pera aí! Gente, ó, ficou assim a maquiagem com o rosto pronto, com os cílios colocados e assim, já dá uma diferença danada e já deu pra ter uma noção aí de como fica a maquiagem, né? Não foi nenhuma maquiagem elaborada, só foi pra vocês terem uma noção aí de como usar as cores e é basicamente isso, tá, gente? E aí você pode trocar por outras cores. No começo parece muito difícil combinar as cores, mas é aquela coisa, você tem que se arriscar, você tem que se jogar, você tem que testar e aí você vai vendo o que é melhor pra você. Então eu dei uma dica aí de como eu geralmente faço pra combinar as cores, quais os pincéis que eu uso pra facilitar pra vocês. Tudo que eu falei nesse vídeo foi coisas que eu aprendi na prática mesmo, passando raiva, testando sozinha. Até então, na época, eu não ficava tanto tempo na internet, então eu fui aprendendo, amiga, assim, uns macetinhos, passando raiva, saindo de casa nem uma palhaça. É normal, a gente tem que passar por isso pra gente aprender. Não adianta ficar triste se você não aprender de primeira, é assim mesmo, é difícil, é questão de experiência, de prática. Tem muita maquiadora que lá no comecinho, quando você vê a maquiagem dela, você fica, gente, como assim é a mesma pessoa? Porque você não acredita. A gente vai evoluindo a cada dia e é assim que funciona a vida. Eu mesma sou um exemplo claro disso, gente. No começo, as minhas maquiagens não eram legal, eu não nasci sabendo, né? Eu não levantei um dia e falei assim, nossa, vou maquiar. Não, foi um negócio gradativo, eu fui aprendendo um negócio ali, outro a colar. Nessa questão de testar, amiga, quando você vê, aí você já tá sabendo, mas não é tanto também. Hoje em dia eu também não sei fazer muita coisa, mas assim, eu tento, sabe? Eu não me deixo abalar não, eu vou tentando até conseguir. Eu nunca fiz curso e até hoje tudo que eu sei foi aprendendo sozinha mesmo, então dá pra aprender sim. Vai na fé, vai experimentando, vai testando em você, nem que você saia de casa um pouco estranhinha assim no começo, mas quando você vê, você já tá 10/10, você já tá manjando as maquiagens. Tudo que eu ensinei são coisas que eu olhei e falei, gente, isso aqui dá muito certo pra mim, e é por isso que eu estou passando pra vocês. Não é nada certinho, não tem nada escrito, não tem um manual, eu não fiz curso nem nada, isso aí, amiga, foi mesmo passando raiva, aprendendo sozinha. Então eu meio que associei essas coisas de cores, de pincéis, o que foi melhor pra mim, então eu tô passando pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem e é isso aí, amiga. Beijinho, beijinho. É nóis!